Nesse momento, damos a abertura à 45ª Caravana da Anistia. Convidamos para compor a mesa de honra Senhor Edson Alves Neves, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Senhor Paulo Abrão Pires Júnior, presidente da Comissão de Anistia. Senhor Fernando José Dias, representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Niterói. Senhor Paulo Quinaus, diretor-geral do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Senhora Patrícia Pontes, assessora da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, neste ato representando o governador Sérgio Cabral. Senhor Benedito Joaquim dos Santos, presidente do Fórum de Anistiados de Niterói e São Gonçalo, ex-presidente do Sindicato dos Operários Navais em 1964. Senhor Modesto da Silveira, advogado dos ex-presos e perseguidos políticos do regime militar. E o senhor Ângelo Massulo, coordenador do Centro Acadêmico Evaristo da Veiga desta universidade. Registramos a presença do vereador Valdec Carneiro. Convidamos os senhores para a execução do Hino Nacional Brasileiro pela voz de Gabriela Aguiar. Gabriela Aguiar, formada profissionalmente pela ONG Campo Nogueira e hoje executiva de uma grande empresa.
A Caravana da Anistia é uma iniciativa da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça que objetiva resgatar e refletir sobre a história do país, valorizar o papel da anistia política e a história de luta de diferentes atores sociais perseguidos politicamente durante o período ditatorial, como forma de contribuir para a consolidação da democracia brasileira. É com muita honra que a Caravana da Anistia chega a Niterói, por meio da importante parceria com esta universidade, com a OAB Seccional Rio de Janeiro e Seção Niterói, Fórum de Anistia dos Operários Navais e Metalúrgicos de Niterói e São Gonçalo, Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Municípios de Niterói e São Gonçalo, Câmara Municipal de Niterói, Associação Brasileira de Imprensa e Sindicato dos Operários Navais do Estado do Rio de Janeiro. Convidamos, neste momento, o presidente da Comissão de Anistia, senhor Paulo Abrão, para receber a contribuição dos parceiros para a construção da bandeira das liberdades democráticas, símbolo das caravanas. Convidamos o senhor Edson Alves Neves para entregar a contribuição da Universidade Federal Fluminense à Comissão de Anistia. Convidamos também o senhor Benedito Joaquim dos Santos para entregar a contribuição da Associação de Aposentados e Pensionistas de Niterói e São Gonçalo à Comissão de Anistia. Em cada localidade por onde passa a caravana, as entidades, movimentos e defensores de direitos humanos são convidados a doar um retalho de tecido contendo uma mensagem, símbolo ou imagem para representar o compromisso de todos com o resgate da memória e a consolidação das liberdades democráticas. Ao se concluir o percurso da caravana, a bandeira será dedicada à sociedade brasileira como símbolo da luta pela efetivação da democracia e do respeito aos direitos humanos no país. Senhoras e senhores, convidamos para fazer uso da palavra o senhor Benedito Joaquim dos Santos, representando o Fórum de Anistiados, as associações e sindicatos de Niterói e São Gonçalo. Senhor presidente desta solenidade e da Comissão Nacional de Anistia do Ministério da Justiça, demais autoridades que compõem a mesa, minhas senhoras, meus senhores, companheiros e companheiras. O Fórum de Anistia de Niterói e São Gonçalo, dos operários navais e metalúrgicos, com sede no respectivo sindicato, está de parabéns no dia de hoje. Por quê? Entre outras coisas, será julgado hoje, neste recinto, provavelmente, vários processos oriundos de companheiros e companheiras que foram presos pela ditadura militar que se instalou em 64. Companheiros que foram perseguidos, torturados, demitidos dos seus empregos. E essa é mais uma etapa que hoje, com certeza, vamos começar consolidando no dia de hoje, com a presença entre nós da Comissão Nacional de Anistia, vinculada ao Ministério da Justiça. Senhor presidente, muitos desses companheiros e companheiras passaram por um
acontecimento inédito na pátria brasileira, porque o Brasil do Oiapoque ao Chuí possui 5.600 e tantos municípios. Só Niterói, que a ditadura escolheu para transformar o campo de futebol oficial que se situa nesta cidade em presídio. Muitos desses companheiros e companheiras passaram por essa, inclusive eu, por essa experiência nefasta. Professores, advogados, médicos, atores, trabalhadores dos centros urbanos, camponeses do interior do estado do Rio. Por essa, senhor presidente, e outras razões, é que eu conclamo as autoridades aqui presentes para nos unirmos e irmos ao encontro do governador deste estado, para que ele mande confeccionar, construir um memorial no ginásio esportivo do Caio Martins, para que reflita para toda a vida essa história nefasta vivida que nos foi imposta pela ditadura militar. Somos partidários, senhor presidente, também pela abertura dos arquivos da ditadura. Porque queremos e temos o direito de fazer essa exigência, que as famílias dos que foram assassinados pelos militares, pelo menos conheça, saiba onde se encontram os restos mortais dos seus entes queridos, para que possam realizar sepultamentos compatíveis com a natureza humana. Este é um dos pleitos que nós deixamos aqui e pedindo a solidariedade e a ajuda dos senhores. Quero falar um pouco do Sindicato dos Operários Navais para encerrar. O Sindicato dos Operários Navais, na década de 50 e começo de 60, foi um dos sindicatos mais ativistas, mais abnegado, mais bem organizado politicamente, nem só do estado do Rio, mas como do Brasil e diga de passagem, da América Latina. O Sindicato dos Operários Navais, naquela época, fez muitas manifestações políticas de caráter social e etc, etc. Mas tivemos a honra e o prazer e a satisfação de receber na nossa sede um dos grandes democratas da época, ou melhor, o maior democrata da época, o presidente João Goulart, que nos visitou na nossa sede. As ruas adjacentes à sede do sindicato não cabia nem bicicleta de tanta gente, do Ponto Rei Santana ao Lago do Barradas, que encheu de gente a sede do sindicato, etc, etc. Só, infelizmente, não foi possível o Jango concluir, como era nossa programação, a respectiva visita, porque no momento que ele falava para o povo brasileiro, para os operários navais, para a população de Niterói, o ajudante de ordem dele acabava de receber uma notícia fúnebre que o seu colega dos Estados Unidos, o presidente Kennedy, tinha acabado de ser assassinado. E ele foi obrigado a interromper a visita, retornar para o palácio, e nós tivemos que encerrar as festividades que havíamos preparado para ele. Também, o Sindicato dos Operários Navais recebeu, naquele período de nossos mandatos, os maiores políticos, os políticos de mais projeção nacional e internacionalmente. Luiz Carlos Prestes, Leonel Brizola, o Jango, como acabei de lhes falar, o deputado Francisco Julião e muitos outros. Também é bom que fique registrado nesta solenidade, que naquela época o governador do então estado da Guanabara chamava-se Carlos Lacerda. E Carlos Lacerda não permitiu que o primeiro Congresso Latino-Americano de Solidariedade a Cuba fosse realizado no estado da Guanabara.
nós acolhemos as delegações dos países latino-americanos e o Congresso foi um sucesso. Fomos vitoriosos com a realização do respectivo Congresso. Repito, esses e outros acontecimentos vividos nesta terra, nesta cidade, merece que as autoridades do Estado do Rio nos ajudem na construção desse memorial dos perseguidos políticos da ditadura de 64. Eu quero dizer aos senhores que nós estamos realizados com este encontro da comissão, hoje aqui, nesta faculdade, para o julgamento desses processos. Tem outros processos que, claro, que eu aproveito para solicitar por antecipação que antes do encerramento do mandato do presidente Lula, que a comissão, se possível, zere todos os processos que estão tramitando na respectiva comissão, senhor presidente. E quero dizer a todos da satisfação nossa de tê-los aqui, de vocês terem abdicado do aconchego dos seus lares para vir aqui prestigiar essa solenidade. Muito obrigado a todos, um efusivo abraço que eu deixo para vocês, extensivo às respectivas famílias. Muito obrigado. Convidamos para juntar-se às autoridades da mesa a presidente do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, senhora Vitória Grabois. Retificando, então, a vice-presidente. Ouviremos, neste momento, o senhor Modesto da Silveira, defensor de direitos humanos e da maioria dos perseguidos políticos desta cidade. Senhor presidente, senhores componentes da mesa e, sobretudo, senhores juízes, membros do Conselho, juízes não só nesta, como em todas as sessões de anistia. Esta vai ser e já é, uma data histórica, não só pelos dados históricos do passado, mencionando só um. Hoje, exatamente hoje, em 1931, morreu o Thomas Edison, homem que fez a luz para iluminar esta sala e que, infelizmente, não foi bastante para iluminar as mentes dos homens até onde não precisasse dessa sessão. Até na mesa de ilustres autoridades, eu vejo perseguidos políticos, alguns dos quais foram meus clientes no passado, durante essa noite estranha, não digo negra, por respeito aos negros, a noite desastrosa dos mais de 21 anos de ditadura militar e civil. E na minha frente vejo muito mais ex-clientes, alguns dos quais passaram por aquele calabouço precedente do calabouço de Pinochet. O próprio Benedito, que acaba de falar, foi um deles. Passou pelo nosso estádio Caio Martins, que antecedeu o estádio do Chile, ali está mais um e outro. Eu conto aqui pelo menos meia dúzia de testemunhas e vítimas do Caio Martins, não é verdade? Vejo vários aqui. Pinochet copiou a ditadura brasileira, que, embora não tenha superado em alguns delitos, em outros,
O Brasil superou os delitos de Hitler. A começar com aquele DVD. Começa com a cara do Gregório Bezerra. Dá vontade de contar como foi que eu encontrei o Gregório Bezerra nas prisões de Recife. Enfio, Betinho, Enfio, de cuja família, não dele, mas de cuja família eu fui advogado várias vezes. E aqui as histórias se sobrepõem, cada uma mais dramática. Raras são as cômicas, a maioria é dramática ou tragicômica. Poucas são ridículas e eu sei muitas delas também. Poderia fazer esse plenário rir ou chorar se contasse algumas das histórias. Sei lá, né, Jesse? Colombo. Sei lá quantos aqui passaram por tudo isso. E pela ousadia de estar com vocês, até eu e os demais advogados fomos sequestrados e torturados em geral só de forma psicológica, porque o nosso corpo era conhecido lá fora e até lá fora do Brasil. Caio Martins e já está na história. Então, quando o Benedito fala do Caio Martins, é uma imposição, a OAB e cobro da OAB. A OAB tem feito um excelente trabalho, Fernando, a partir da luta pela abertura dos arquivos, e ela própria agora estou cobrando. Leve à direção da OAB o dever de criar esses arquivos também, recriá-los através destas testemunhas e vítimas que estão à frente da OAB aqui. Através da história viva, você pode, ela pode, eu posso, esta mesa em grande parte pode, a não ser os jovens, serem testemunhas e até exibirem documentos corporais do que passaram por lá. É um novo arquivo, não é preciso importar os arquivos da Operação Condor, Fernando. Nem é preciso. Se quiser, aqui estão. Eu nomeio pelo menos 40 ou 50 aqui que poderão refazer os arquivos de uma história viva que começou em Niterói e Rio de Janeiro, porque eram as capitais do país. Não só por ser a sede de uma grande indústria naval, de marinha mercante. Os grandes estaleiros estavam aqui, Checajima, Verome e outros tantos menores. Nós somos a história viva, menos os jovens estudantes. Mas eu vejo aqui quantos historiadores vivos que podem refazer uma prova concreta para tranquilizar a dúvida de alguns dos ilustres juízes que aqui estão, tentando fazer o melhor trabalho que podem, e às vezes com dificuldades, porque há lacunas que estão escondidas em muitos dos arquivos, e aqui está o dirigente de um dos arquivos. Um deles são inúmeros, alguns escondidos, sobretudo quando se trata de área verde, área branca, as várias áreas consolidadas no esconderijo dos crimes. É importante o tempo para ouvirmos o julgamento. Eu não só cobro da OAB a abertura a realização desses arquivos, como cobro também como OAB a abertura dos arquivos existentes, todos, sem necessidade de importar os que estão lá fora e aos quais temos acesso. Ainda que o memorial, aquela coisa que está na nossa memória e que tem que ser figurada para as gerações futuras de todos os tempos. O memorial, não há lugar melhor do que aquele em que as vítimas sofreram de toda forma. E ainda esta semana eu venho da Casa da Morte de Petrópolis, onde fui com um casal de amigos, para registrar como continua, e a coisa continua nebulosa, em grande interrogação, aquele centro de assassinato e tortura e de tiradentes picotados em pedaços, como é o caso do Davi Capistrano. E agora chega
uma testemunha, vítima ilustre, presidente da ABI, Maurício Azedo, também testemunha e vítima. Não há nenhum lugar neste Estado, nenhum lugar no Brasil melhor do que o Caio Martins para mostrar um memorial do que nunca se deve fazer na história do país ou do mundo. Poderia mencionar, a igreja fez tanto, nos ajudou tanto. Mencionaria como modelos, desde não só Dom Helder, Dom Ivo, Dom Aloísio, Dom Valdir Calheiros, vocês que vieram de Angra dos Reis, você que estava lá, que esteve lá, tentando salvar a pele, foi ajudada pelo Dom Valdir e tantos outros. O memorial mais digno desse país, na minha opinião, seria no estádio Caio Martins, que venha repudiar todos os Pinochets que ainda bailam na mente de tantos nazistas por aí. Muito obrigado. Como já registrado, queremos agradecer a presença do presidente da Associação Brasileira de Imprensa, senhor Maurício Azedo. Passamos a palavra ao diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, senhor Edson Alvise Neves. Eu estou todo enfaixado. 87 anos, todo enfaixado. A minha filha fez tudo para mim não vir. Mas eu tinha que vir. Tinha que vir porque eu sou filho de uma cidade heróica. Niterói é uma cidade heróica. Niterói, em abril de 1964, foi vítima do tacão da ditadura. Os nossos lares, os lares dos fluminenses, dos niteróienses, foram invadidos. Os cárceres foram cheios. Meu escritório e o escritório de vários advogados trabalhistas foram todos arrasados. Todos os livros carregados, papéis, tudo. Estão nos anais. Mas não importa o que eu passei. Não é o que eu passei que eu quero dizer, não. Eu quero trazer para vocês a história desta cidade heróica, cheia de tradição e luta. Essa faculdade aqui, eu entrei em 49. Essa faculdade aqui também é cheia de luta em defesa da democracia e das liberdades. Essa faculdade aqui também foi um baluarte na campanha do petróleo é nosso. Esse petróleo é nosso hoje, que parece que é discutido, parece que não é nosso, mas que tem que ser nosso. Estudantes dessa faculdade foram presos na campanha do petróleo, espancados. Essa faculdade é cheia de tradição. Essa faculdade
despontou, fez o primeiro comício na ditadura Vargas, quando tudo era proibido. Em 1942, o centro acadêmico desta faculdade e a União Fluminense dos Estudantes patrocinaram um comício em defesa da liberdade contra o nazifascismo que tentava se assenhorear da nossa pátria. Essa cidade é heróica, como essa faculdade também é cheia de tradição. Mas eu quero falar da luta do povo de Niterói. Todos os lares, uma imensidão de lares foram invadidos. Professores de alta referência foram massacrados, foram humilhados, foram jogados no cárcere. E tem a história de um Dr. Paulo Pimentel, foi jogado num cárcere, foi tirado do seu consultório médico, era professor da Faculdade de Medicina, foi tirado do seu consultório abaixo de chicote pelo coronel, capitão Pifaia, e depois jogado numa cela, e tiraram a cama, tiraram tudo, e ele não teve nem a caneca para beber água, ele bebia água do sanitário. E só saiu daquele cárcere pela luta dos presos que começaram a gritar, chefiados por um advogado desta cidade, Jean de Frois. Essa cidade heróica foi vilipendiada, foi massacrada, porque aqui era o centro de resistência do povo. Enquanto o Rio de Janeiro estava na mão daqueles que lutavam contra o povo brasileiro, Ética Carlos Lacerda, e no governo Dutra, Cecil Boré, essa cidade foi o centro da luta do petróleo, essa cidade foi o centro da luta pela legalidade, essa luta foi pela solidariedade aos povos latinos americanos que eram massacrados pelo imperialismo americano. Essa cidade não foi arrasada porque era uma cidadezinha, não. É porque era uma fonte de luta, era um centro de luta, era o tambor de luta do povo brasileiro, a tal ponto que esta cidade era chamada de França Livre. Era a França Livre. Aí vem o Caio Martins. Vem o Caio Martins depois de um tour carcerário em que companheiros como Benedito e outros, nós circulamos pela Senimar, pelo Senimar, pelo DOPS e foram jogados no Caio Martins. O Caio Martins, com a tutela de quem? Do Exército Brasileiro. Era o Exército Brasileiro que estava comandando o Caio Martins, que estava comandando aquele campo de concentração. O Caio Martins foi centro de muito desespero, companheiros e companheiras. O Caio Martins, dali saíram companheiros que nunca mais tiveram condições de viver, como nosso companheiro Geraldo Reis. O Caio Martins saíram companheiros que saíram dali e foram para o hospital psiquiátrico. O Caio Martins é de uma memória terrível para o povo, que está sendo escondida. Está sendo escondida, por isso é que eu estou aqui. Está sendo escondida. Eu tenho sido procurado, porque resta poucos daqueles que estavam no Caio Martins. Houve uma época que no Caio Martins tinha mais de 1.200 presos. Vocês pensam que era um negócio? Chegavam caminhões e mais caminhões de presos. O Caio Martins era um centro de desespero, de comida azeda do Exército. Com o coronel Trifino Correia, sentiu a comida azeda e derrubou o balde que trazia uma sopa azedada para a gente. O Caio Martins, que é um ponto central dessa memória niteroense.
entre todas as outras memórias que Niterói tem, o Caio Martins, que hoje o Exército nega a existência do Caio Martins. Mas como que esse cara sabe que nega? Eu fui procurado por uma revista e me relutei, durante algum tempo, de dar entrevista a um jovem jornalista. Mas ele insistia. E eu perguntava a ele o nome da revista. E ele dizia Crivella. Eu entendia Crivella. Pô, mas eu vou dar entrevista para uma revista de um senador, pô, de direita, porque eu não sou de direita. Mas o jovem insistiu. O jovem ficou insistindo. E minha filha disse, pai, é um jovem, pô, está começando a carreira dele de jornalista, atende ele. E ele marcou comigo um encontro no Caio Martins. Aí eu vi aquele aparato fotográfico grande e disse para ele, mas, companheiro, como é a sua revista? Eu disse, a minha revista, doutor. Sua revista do senador Crivella? Não, doutor. A minha revista se chama Trivela. Trivela é uma revista esportiva de repercussão muito grande fora do Rio de Janeiro, mas São Paulo, do Sul, ela é muito falada. E eu disse, mas por que você me procurou? Porque, doutor Manuel, estou procurando, e tem pouca gente que dá notícia do Caio Martins. Nós procuramos o Exército, e o Exército disse que o Caio Martins não existe, é uma ficção, é uma história. E a revista Trivela, no seu editorial, dizia por que me procurou. E eu dei entrevista à revista Trivela, filmaram aquelas cenas em que eu mostrava onde nós ficávamos, em que nós, para irmos ao banheiro, íamos acompanhados de um soldado com a baioneta ou com uma metralhadora, a tal ponto que o companheiro bogado disse, eu estou aqui como preso político, não estou querendo com prisão de ventre, não, pô. O Caio Martins é dessas histórias. O Caio Martins mostrou várias dificuldades no seio da família fluminense. Foram uma população imensa de assentados, porque o Estado do Rio, minha gente, vocês falam em reforma agrária, o Estado do Rio estava avançando em reforma agrária, o Estado do Rio já tinha uma política de assentamento, um assentamento de camponeses, de lavradores, e esses lavradores todos foram presos e jogados no Caio Martins. A maioria, por incrível que pareça, eram evangélicos, eram da Assembleia de Deus, e tinham cânticos que amenizavam a nossa dor. Mas o grupo materialista, né? Porque eles tinham um refrão num canto deles, que é, abre a porta, minha gente, que lá vem Jesus, ele vem cansado carregando a cruz. E cada vez que eles cantavam, chegavam mais presos. Chegavam mais presos. Aí os materialistas, não, os marxistas, isso é bom parar, pô. Você para de cantar só, porque cada vez que vocês cantam, o Caio Martins já não dá mais gente. E os companheiros evangélicos pararam. Até que um grupo, inclusive eu, disse, pô, vamos deixar eles cantar, porra. Não tem nada a ver. Eles começaram a cantar e cantar voltou até aquele descarrego de presos. Mas o Caio Martins foi assim, até que a ditadura nomeou o general Paulo Torres, governador do estado do Rio de Janeiro. Aí mudou. Nós passamos a ter assistência social, passamos a ter a visita das nossas famílias. Porque nós levamos incomunicável, meus amigos, mais de 30 dias. Mais de 30 dias não se tinha contato com a família.
só passamos a ter contato com a família, porque foram encarcerados no quartel da Polícia Militar, nós fomos encarcerados na Sanimar, no ODOPS. E quando foi para o Caio Martins, a gente já estava uma porrada de tempo preso.